Pessoal, bem-vindos ao canal. Sim, uma playlist aqui só para entrevistas exclusivas. E olha, essa era uma ideia que eu tinha desde o início, estava num dos pilares do canal e o tempo passou e as coisas foram acontecendo e eu não consegui levar para frente, mas nessa primeira edição a gente recebe o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, a quem eu agradeço aqui mais uma vez, agradeço também a assessoria do Grêmio, a Daniele Lentes, por conseguir um espacinho na agenda para ele me atender. Várias informações ao longo da entrevista, vocês vão ver. Algumas delas eu já publiquei no UOL, já falei no SBT, mas aqui a gravação na íntegra, beleza? Meu pedido, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, dá um tapa ali, cara, é rapidinho e é de graça e me ajuda um monte. Ativa também as notificações, beleza? Porque outras entrevistas virão, outras entrevistas estão em produção e aí você vai receber a mensagem preparando já com o teaser, com a programação e quando a entrevista for pro ar, ok? Bom, chega de papo. Vamos logo para a gravação. Te ajeita aí e aproveita. Presidente Romildo, primeiro, obrigado pela disponibilidade de nos atender aqui. E a ideia é falar sobre muitas coisas, não só sobre o Grêmio. Porque o senhor tem muita representatividade, a gente tem visto muitas coisas acontecendo no futebol brasileiro nas últimas semanas. E eu quero começar lhe perguntando sobre essa história de que tem dirigentes do futebol brasileiro querendo articular uma nova entidade que fale pelos clubes, um novo clube dos 13. O senhor está em algum grupo de WhatsApp ou recebeu alguma ligação para falar desse assunto ou isso ainda não chegou no senhor? Não, existe sim, existe uma tentativa nesse sentido, porque nós temos uma situação necessária e importante que vai passar muito pela nova visão que vai significar as mídias, quer dizer, as mídias de uma maneira geral, o que vai valer o custo disso, o que vai ser o dinheiro disso, a substituição disso pelo sistema tradicional de compra de direitos de televisão aqui no país, dos compras dos outros direitos, pay-per-view, a TV por assinatura e também televisão aberta. Tudo isso vai passar por um processo de rediscussão exatamente porque não se sabe como vão se comportar aqueles que sempre adquiriram esses valores, esses patrimônios dos clubes no futebol brasileiro e também como vai ser o valor e o dinheiro que vai estar disponível para as vendas para as entidades, para as empresas internacionais de mídias que, por sua vez, podem entrar aqui. Quando isso efetivamente acontecer, tem que ter uma necessidade de corporação, tem que ter uma necessidade de divisão de clubes. Então, creio que o que está acontecendo, o debate que está para vir, é muito mais um debate de uma entidade negocial, de uma entidade corporativa, do que propriamente uma entidade organizadora de futebol. Então, são duas situações bem diferentes. Eu acho que, para mim, fica muito claro isso. Enquanto a organização de futebol permanece a CBF, sem nenhum problema, enquanto venda de direitos e patrimônios dos clubes, de liquidez dos clubes, daquilo que significa a estratégia financeira e econômica dos clubes, passaria exatamente por uma discussão mais ampla com todos os clubes. Então, o que acontece é isso, nesse momento que tem embrionariamente, é nesse sentido. Assim, quando o senhor fala que está embrionário esse plano, isso não é para 2021, ou já é para 2021? Não, ele está embrionário, mas ele vai ser necessário que rapidamente aconteça nesse contexto que eu disse. Não tem como ser diferente, quer dizer, é basicamente um fórum, pode ser uma associação, pode ser qualquer coisa do gênero que possa significar uma corporação de interesse, quer dizer, uma reunião de interesse, principalmente uma estrutura jurídica que se manifeste por ela, e até tem, às vezes, de repente pode evoluir para isso, legitimidade de contratar por todos. Então, esta situação é uma situação que está mais ou menos nesse sentido. Como eu acho que esse debate vai começar o ano que vem, em 22 também, porque os contratos de televisão basicamente vão até 24, essas questões logo em seguida vão reaparecer. Então, a gente precisa ter os estudos, as informações e, principalmente, ter conhecimento do que vem. O Grêmio já fez várias reuniões, convidou várias pessoas e empresas para discutir conosco esse tema e para nos posicionar. Ninguém sabe ainda o valor desse patrimônio todo que os clubes brasileiros têm na mão. Nem sabe também que preço tem, nem sei que tipo de valores, que disposição as empresas de fora também têm, do que elas valorizam para nós tudo isso. Então, esse é um assunto que eu te diria assim, eu tenho que mais ou menos andar rápido por uma razão muito simples, porque nós precisamos nos apropriar dos dados, das informações e ter conhecimento daquilo que vai ser este mercado. As outras ideias, mesmo que sejam
fins diferentes, o senhor está falando que é mais uma associação para discutir contratos do que organizar campeonatos, as outras iniciativas assim no Brasil, elas sempre esbarraram nos interesses individuais. E para muita gente, a falta de alguém que esteja de fora, de um gestor que esteja de fora dos clubes, era um ponto importante. O ex-presidente Fábio Koff, ele, quando liderou o Clube dos 13, alavancando os contratos, ele não estava mais no Grêmio. Lhe parece que também falta essa figura ou não necessariamente? Não, eu acho que a gente vai ter que se... em primeiro lugar, é verdadeiro que os clubes têm enorme dificuldade de se reunirem para essas pautas. Uhum. Porque se nós não tivermos a dimensão de cada clube, quer dizer, às vezes os clubes, por as suas culturas próprias, quer dizer, são hegemônicas e às vezes são clubes que pensam basicamente em si, mas nós vamos ter que aprender a conviver com clubes que talvez o conceito de igualdade absoluta não seja possível, porque efetivamente tem clubes que são diferentes, são maiores do que os outros e talvez uma faixa de forma de retribuição desses valores, mas uma faixa mais justa, uma faixa cujo primeiro não seja tão distante do último, não tenha 5, 6, 7, 8 faixas, que seja uma faixa aí de 4 patamares, 4 padrões, que possam contemplar os clubes assim, depois assim, depois assim, depois assim, e os clubes também que vão ascender, os clubes que podem ascender nos campeonatos da Série B para cima. Então, para mim, é uma questão assim de tem que ter uma certa razoabilidade. Não pode ter ganância, não pode ter soberba, não pode ter soberania, nem pode ter supremacia. Nem tampouco se achar que sozinho vai fazer tudo, porque não se joga no futebol sozinho. Mas o conceito de organizar, um conceito de dar uma certa distinção, mas ao mesmo tempo não aprofundar as desigualdades, para mim esse é o conceito mais importante que nós temos que construir. Presidente, a pergunta é assim, ó, quando o ex-presidente Fábio Koff saiu do Grêmio, por toda a notoriedade que ele teve, foi natural que ele assumisse esse papel de centralizador. E se convidarem o senhor para esse papel em 2023, o que lhe parece? Nunca me passou pela cabeça isso. Nunca me passou na ideia isso, nunca, sinceramente, fui pego de surpresa. Eu estava dizendo para a Daniela aqui que eu gosto de perguntas que me desafiem a responder e com raciocínio, mas isso aí, como é uma questão muito pessoal e eu nunca passou pela cabeça, porque nunca tive aspiração, nunca conjecturei sobre isso, né? Não, nem sei o que te dizer, né? Uhum. Mas o que eu posso te dizer assim, a princípio não passa nos meus planos de vida uma situação executiva em qualquer situação de futebol. Uhum. Futebol para mim é o Grêmio e o Grêmio me basta e me esgoto aqui. Uhum. A gente tem observado, já faz uns 10, 15, talvez 20 anos, ameaças ou sinais de uma hegemonia no futebol brasileiro que não se solidificam. O caso mais recente é o do Flamengo. O futebol brasileiro, pelas suas culturas, por todos os seus detalhes, ele não permite hegemonias ou ninguém ainda encontrou uma fórmula para ser hegemônico no Brasil? Mas ela existe. A hegemonia é uma questão de futebol, é uma questão muito, muito complicada. Por quê? Porque às vezes tu não faz hegemonia por um time de futebol, tu faz uma hegemonia por cultura de clube. Nem sempre aquele time que se forma no ano significa hegemonia absoluta dali para frente. É um time de ano, 2 anos, e se esgota ali. O que eu valorizo nesses processos são os processos de formação, são os processos de clube, são os processos que são capazes de serem autossustentados a partir das suas próprias políticas internas, né? Então, para mim, o que importa aqui é exatamente esse conceito. A hegemonia, ela se dá... Hegemonia, por exemplo, hegemonia não significa quem tem mais dinheiro. Hegemonia não significa quem tem o time do ano. Hegemonia não significa quem é capaz, num determinado período, de ser o bancador de tudo isso. Uhum. Existem várias hegemonias falsas, as hegemonias ocasionais de financiamento, de empréstimo de dinheiro, de patrocinadores, de situações X. Isso, para mim, não é. Hegemonia, para mim, é aquilo que tu sempre constrói para competir. É onde tu está sempre competindo, é onde tu está sempre com capacidade de disputar. E sempre, ao mesmo tempo, nesses conceitos de capacidade de competir e disputar, tu também tem um time, um clube absolutamente sólido, capaz de prover tudo isso.
Então, para mim, a hegemonia ela se dá exatamente não apenas de um período, mas se dá no tempo através de políticas sólidas de segurança e de autossustentabilidade dos clubes. E, para mim, isso é o que vale. Para mim, esse é o conceito que tem que ser trabalhado. Então, a hegemonia, para mim, não é exatamente um ano, é aquele que está sempre competindo, o time que está sempre disputando e o time que está sempre com responsabilidade de gestão, responsabilidade de governança e responsabilidade de responder às suas demandas. Essa para mim é a verdadeira hegemonia no futebol brasileiro. Eu não preciso nem pedir que o senhor dê um exemplo, né? O senhor está colocando todas as características de um clube em específico que a gente aqui, quem está assistindo, também deve entender. Mas tem outros. Olha, tu pega vários exemplos aí de gente que está indo para esse caminho. Fortaleza, Ceará, Bahia, Atlético Paranaense, né? O próprio Flamengo, né? São clubes que estão indo para esse tipo de situação e que, na verdade, para mim é o exemplo mais. Isso vai dar hegemonia, isso vai dar uma hegemonia, porque a hegemonia de sempre disputar é a melhor hegemonia, não é a hegemonia de ganhar um título do ano. A hegemonia de estar sempre juntos, disputando com todo mundo, competindo, entendeu? Então, isso para mim que é o. Mas tem vários clubes que estão andando nesse caminho aqui. O Atlético Paranaense já gozou uma política nesse sentido, o Flamengo gozou uma política nesse sentido. Lá a Copa Nordeste revela exatamente esse tipo de comportamento com o Ceará, com o Fortaleza, com o Bahia, né? Então, para mim, não estou falando especificamente dos nossos exemplos aqui, não. O senhor tem conversado muito com o presidente Marcelo Medeiros? Não tenho conversado, não. Não tenho conversado muito com ele, não. Sempre torço por ele, mas eu não tenho conseguido conversar muito com ele, não. Uhum. O senhor tomou conhecimento de uma declaração do Paulo Roberto Falcão, atribuindo ao senhor o status de maior dirigente do futebol gaúcho nos últimos 20 anos? O que lhe pareceu isso? Olha, fiquei muito honrado, tomei conhecimento, sim. Fiquei muito honrado, muito distinguido. O Falcão é uma figura não apenas do futebol, mas é uma figura do mundo do futebol, que ultrapassa basicamente isso. Ele tem experiências no Brasil, na Europa, seleção brasileira, campeonatos mundiais, disputas de Copas do Mundo. Então, quando o Falcão, que tem uma relação enorme, percepções diversas de vários momentos nesse sentido, diz uma coisa dessa, o que eu fico? Envaidecido e agradecido por ele ter publicizado esse seu sentimento, essa impressão. Fiquei muito honrado com a lembrança dele, sim. Bom, por falar em lembrança, já viu o tempo aqui, e aí me veio a lembrança de entrar em algumas coisas um tanto quanto mais factuais, presidente. Essa temporada, ela é diferente de qualquer outra. O senhor já falou com o Renato sobre a situação contratual? E até se o senhor puder me esclarecer, eu ouvi uma entrevista sua, mais de uma entrevista sua, aos colegas de emissoras de rádio aqui de Porto Alegre, referindo que o contrato do Renato não termina em 31 de dezembro. Ele já tem uma data maior. Procede isso? Quando exatamente termina o contrato? E se o senhor já falou com ele para estender até fevereiro? Já não. O contrato efetivamente termina 20 de janeiro e nós vamos estendê-lo até o final do campeonato, até dia 28 de fevereiro, quando terminam os campeonatos que estamos disputando, principalmente o Campeonato Brasileiro. Uhum. Mas não tratamos de absolutamente nada no que diz respeito à renovação. Que fique claro isso, quer dizer, nós estamos ajustando uma situação da necessidade técnica e de terminar o ano completamente fechando o calendário. Por que o contrato dele atual vai até 20 de janeiro? Foi uma situação contratual por conta do prazo que tivemos necessidade de fazer, e um pequeno ajuste, principalmente de valores, que até o dia 20 de janeiro chegaria e nós fecharíamos o nosso acordo financeiro. Perfeito. Depois da classificação do Grêmio, a semifinal da Copa do Brasil... Isso foi feito antes, nós discutimos sem saber o que ia acontecer. Agora já vamos trabalhar a situação de prorrogação até 28 de fevereiro. Acabou sendo absolutamente necessário. Às vezes as coisas não acontecem por acaso, né? Vamos combinar. Sim. Imagino que tem até alguma coisa fiscal, financeira envolvida também. Coisas de sigilo de contrato. Uhum. Bom, depois que o Grêmio se classificou à semifinal, um torcedor do Grêmio que mora na Inglaterra, não sei se o senhor conhece, o Fernando Mazonave, ele colocou no Twitter uma tabela e um número que chamou muita atenção. O Grêmio chegou à 12ª semifinal com o Renato nessa passagem, em 16 torneios. Isso confirma que o Renato é um treinador que até ele diz que ambiciona conquistar o Campeonato Brasileiro, mas até inconscientemente, pela formação dele como jogador, ele tem uma afeição maior pelas Copas?
Não. Sabe que eu vou te dizer assim, essas coisas assim de priorizar campeonatos, às vezes essas coisas vão sendo conceituadas e vão sendo ditas, vão sendo repetidas e acabam ficando verdades. Não é verdadeiro isso. O Grêmio trabalha sempre as decisões mais próximas e acaba avançando. Nas decisões que a gente tem para decidir e vai avançando, a gente vai dando preferência exatamente para aquilo. Mas este ano está um pouquinho diferente, porque este ano esta parada e a retomada e a forma como os plantéis estão se comportando, ninguém salta na frente, fica tudo embolado, tudo disputando, e todo mundo está na mesma situação, quer dizer, jogadores que, quando tu vê, tem 9, 10 jogadores, 5 jogadores, 3 jogadores que estão com problema de saúde, com problemas da impactação do vírus, e acabam não jogando, então tem emparelhado, de certa forma, o futebol brasileiro. Então, os clubes que se organizaram com um pouco mais de plantel, que foi a previsão, que foi o que o Grêmio quis fazer este ano, ou seja, nós organizamos um plantel mais qualificado, na minha visão, mais qualificado e mais extenso, com mais opções, e fizemos um aproveitamento muito maior da base. Quando nós fizemos isso, nós olhamos exatamente para aquilo que éramos criticados, que era exatamente a nossa incapacidade, às vezes, de ter um campeonato brasileiro um pouquinho mais disputante, um pouquinho mais sólido. Então, quando a gente organizou isso, a gente organizou com este viés, com esse raciocínio dessa forma. E acho que nós estamos disputando todos os campeonatos, porque, na verdade, hoje quem está jogando, se tu tinha, vamos supor, um time com 14, 15, talvez 16 jogadores com capacidade de titularidade, hoje o Grêmio tem, sem sombra de dúvida, uns 20 jogadores com capacidade de rodar, sem perder capacidade técnica, fazendo times mistos muito interessantes, muito competitivos, muito capazes. Então, nós estamos apostando que estamos disputando as 3 competições que estamos realizando nesse momento. Uhum. Presidente, nos encaminhando aqui para o encerramento, uma pergunta que muitos torcedores têm, e até muitos de nós da imprensa temos, é esse início do período do Marcelo Oliveira na função fora de campo, na função de coordenador técnico. Como é que ele está indo, assim, de forma prática, no dia a dia, do que ele tem participado, e se o senhor tem conversado com ele, ou até na atribuição, no guarda-chuva dele, não está tanto esse contato com o senhor diariamente? Não, na verdade eu converso com ele muito frequentemente, porque eu sou metido, eu gosto de estar próximo das questões de futebol. Quem tem mais contato com ele é o vice-presidente de futebol, o Paulo, e o pessoal que está lá. Mas eu vou te dizer assim, para mim não é surpresa, para mim não tem absolutamente nada de surpreendente. O Marcelo tem ido se comportar de uma maneira excepcional. É uma contribuição, um acréscimo de comportamento, um acréscimo de exemplo, um acréscimo de facilitação de relacionamento de ambientes, de atender necessidades dos jogadores, a relação da direção com a comissão técnica, da comissão técnica com os jogadores, esta forma, e também agora, inclusive, a estruturação de plantel, a forma de contratações. Ele talvez não se viu ainda em negociações diretamente, mas porque não está nessa fase, essa fase de atender às necessidades dos jogadores e compreender exatamente como pode se dar segurança para o jogador jogar futebol e como se pode dar tranquilidade para ele desempenho e vai eliminando situações de relação. O Marcelo tem sido um exímio colaborador. Olha, não é surpreendente para mim, repito, mas é a consolidação daquilo que tínhamos exatamente como perspectiva de trabalho dele. Uhum, uhum. Até nesse ponto que você tocou, né, da participação, não que na negociação em si, mas no processo de contratação dos 2 estrangeiros, né? A informação que se tem é de que ele foi importante dentro desse organograma, né, de conversar com o CDD, conversar com a comissão técnica. Isso. E aí eu lhe pergunto sobre o CDD, né? O CDD está constituído desde lá do tempo do Mano Menezes, do antigo Estádio Olímpico. Como é que o senhor vê a utilização do departamento para 2021, por exemplo, que nós vamos ter um problema de janela aí, né? Nós, enquanto futebol brasileiro, né? Tu sabe que esse é um problema. Eu não sei se as janelas mais importantes acontecerão. A janela mais importante acontecerá em janeiro. Mas vamos admitir que, acontecendo negociações até 30 de janeiro, acaba explodindo alguns plantéis. Não resta a menor dúvida que vai dar um desequilíbrio técnico. Então, o ideal disso seria que a própria CBF, junto com a FIFA e a UEFA, organizassem, as outras confederações de outros continentes, organizassem uma repactuação das janelas. Acho que seria por conta dessa excepcionalidade que nós temos, e seria interessante que isso acontecesse para não dar uma completa desencontro de interesses no futebol mundial e principalmente no futebol brasileiro. Então, olha só o que tem aí. Alguém do Brasil pode chegar, mas nós vamos ter finais
semifinais em 23 de dezembro, nós vamos ter 30 de dezembro, nós vamos ter no início de janeiro, nós vamos ter a final da Libertadores no meio de janeiro, nós vamos ter a Copa do Brasil de 3 e 10 de fevereiro, e vamos ter, como foi anunciado, o clube que for vencedor da Libertadores vai jogar o Mundial na primeira semana, nos 10, 11 primeiros dias de fevereiro. Então, né, ficou uma coisa completamente, quer dizer, desequilibrar os plantéis por conta disso. Qualquer clube que chegar vai ter problema, né, porque qualquer clube que chegar, chegará com jogadores valorizados por conta do desempenho. Isso vai ser uma coisa muito ruim para qualquer clube. Entende? Então, acumulou. E essa excepcionalidade tem que ser também, de certa forma, respondida para quem organiza o futebol. Ou seja, vamos adaptar este momento àquilo que efetivamente é possível fazer. Nós estamos preocupados com isso, sim, nós estamos muito preocupados com isso, e ao mesmo tempo que a gente às vezes se consola dizendo o seguinte, olha, não vamos ser atacados na janela de janeiro, mas se nós formos atacados na janela de julho, né, já fica menos mal, mas é uma situação preocupante, não tenha dúvida. Uhum. Presidente, eu não posso terminar sem lhe perguntar, o Grêmio já tem algum reforço contratado para o ano que vem? Não, não tem não. Também, ao mesmo tempo que temos isso, também nós temos um rol de avaliações, né? O Grêmio tem um rol de avaliações. Esse rol de avaliações são necessárias para que a gente possa exatamente cumprir. Agora, eu vou te dizer assim, se nós ficarmos com esse plantel, e esse plantel é longevo, ele é contratualmente mais extenso, se nós ficarmos com esse plantel, nós precisamos de pequenos ajustes para enfrentar o ano que vem. Não precisamos de muitos ajustes, mas temos que ficar com todos. Né? Se nós vendermos muita gente, ou muita gente aqui resolver sair, aí já não vale mais o meu raciocínio. Agora, se nós conseguirmos ficar, pelo menos aí com grande parte desse plantel aí, nós temos muitas coisas encaminhadas e muitas coisas que este ano nos deram essas situações. Quer dizer, o Jean-Pierre está jogando agora, o Alisson vai começar a jogar, o PP está se firmando agora, o Pinales está chegando agora, o Churi está chegando agora, né? O Alisson vai se recuperar, o Kahneman também está servindo a seleção argentina. Os nossos dois laterais, todos eles, quer dizer, o Orejuela, se ficar conosco, o outro. Enfim, é tudo. Se nós conseguirmos manter o plantel, nós temos pouca coisa para fazer a partir do ano que vem. Se nós tivermos que perder muitos jogadores, a gente vai ter que fazer uma outra situação. Mas já estamos trabalhando, sim. Claro. Até porque é tudo apertado, é tudo curto, e aí já tem gauchão dia 28 de fevereiro de 2021, e aí já começa tudo aquela loucura. O trabalho que a gente diz que está fazendo não é o trabalho de contratação, é o trabalho de avaliação. Né? Olha, se nós precisarmos tais jogadores para tais posições, onde é que a gente encontra e como é que é o negócio? É isso, basicamente isso. Tá bem. Fora, e isso é muito importante dizer, fora aqueles jogadores que nós estamos já com a avaliação da base bem encaminhada e que vão subir, né? Já temos, por exemplo, não foi dito para ninguém, eu não sei se observaram, mas sabe quem era o lateral direito de reserva desse jogo contra o Cuiabá? O Wanderson? Aí o pessoal fala, entrou aquele e tal lá, mas na promoção dos jogadores, o Wanderson, talvez porque o Lucas Araújo já tem ficado bastante tempo, o Guilherme Azevedo também, mas o Wanderson foi o Juan já tem ficado bastante tempo também como zagueiro, mas o jogador novidade dessa situação foi o Wanderson, lateral direito, que veio ser reserva do jogo contra o Cuiabá. O senhor imagina que na pré-temporada, ou sei lá, algo semelhante a isso, que não vai existir por causa da agenda, subam quantos da base? O senhor já tem indicativo disso? Não, o Marcelo já está controlando isso. O Marcelo já está organizando junto com o Renato, com o Alexandre, já estão trabalhando exatamente e quem pode já imediatamente começar a ser observado e já começar, inclusive, a fazer parte do próprio plantel. Às vezes convocado para uma partida, conviver ali com o pessoal. Isso tudo já está sendo organizado também. Presidente Romildo Bolzan Júnior, obrigado pela atenção, satisfação falar com o senhor, falar algumas coisas não tão do dia a dia, mas é sempre bom ouvir o senhor sobre isso também. Tá bom, muito obrigado, agradeço muito também. Boa sorte para ti, Jeremias. Valeu. E aí, gostou da entrevista? Eu espero que sim. Vai vir a vinheta, depois da vinheta, um menu com outros vários vídeos aqui do canal. Dá uma navegada por lá, assiste, me dá essa moral. Enquanto isso, eu vou fazendo outra entrevista. Até mais.